Saudações investidores, bem-vindos a mais um vídeo sobre altcoins no longo prazo. Hoje, meu objetivo vai ser te mostrar 12 altcoins que eu acredito estão em zona de compra. E antes que você já desanime aí, eu entendo pelo que você está passando. Eu também invisto em altcoins, algumas delas pequenas, elas estão performando muito mal nas últimas semanas. Até por isso, eu acredito que talvez seja o momento onde eu estou vendo o maior desânimo ligado às altcoins da história, que eu já vi na minha vida, tá? E por isso que eu sei que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas que vão fazer os investimentos no momento correto, né? Beleza, que esse vídeo provavelmente não vai ter muita visualização, mas quem visualizar, eu acho que eu posso te ajudar, não só nesses ativos, mas principalmente te passando um pouco sobre por que a nossa estratégia está performando bem ao longo dos últimos tempos, né? A nossa estratégia dentro do programa de membros. E como que você pode fazer para tentar replicar essa estratégia você mesmo? Espero que você goste. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Antes de falar um pouco sobre as 12 altcoins, 10 delas em buy zone, hein? Eu quero falar com vocês um pouco sobre o que eu estou vendo do mercado cripto em relação às alts, né? Não é novidade para ninguém que as altcoins estão performando muito mal, a dominância ela está extremamente elevada e ela vem crescendo ao longo do tempo, né? A gente mal teve respiros nessa dominância, diferente de outras bull runs, que a gente teve alguns respiros da dominância, assim, algumas quedas mais significativas. Não, cara, nesta a gente não teve, a dominância só subiu. Então eu entendo completamente o desânimo das pessoas e é importante que vocês saibam que quando a gente tiver um movimento de altcoin season, cara, ele não vai ser um movimento gradual e bonitinho, né? Ou seja, não vai ser aquela coisa de a sua altcoin vai começar a subir igual o Bitcoin foi, ela vai começar a subir em alguns meses, aí corrige, aí sobe mais alguns meses, aí corrige. Cara, não. Provavelmente vai ser rápido pra cacete. Eu falo coisa de questão de 3 a 9 meses e olhe lá, né? E altcoin específica, talvez menos tempo ainda, vai ser muito rápido. Então, eu acho que boa parte desse desânimo é porque as pessoas acham que as altcoins elas vão subir igual o Bitcoin, né? Que elas vão subir bonitinhas e que vai dar tempo. Não, cara. As altcoins, quando elas sobem muito rápido, tá bom? A gente pode pegar alguns exemplos disso aqui. Eu acho que um bom exemplo disso é a Sandbox, caras. Olha como que foi a última bull run da Sandbox, caras. A gente tava aqui naquele desânimo e tal, mesma coisa que a gente tá agora, ó. Muito parecido, concordam? Né? Da última vez, parece que não é muito, mas isso aqui é uma queda, galera, de 80%. Né? Isso aqui parece que não é muito, mas é uma queda de 50%. Né? E aí, em absolutamente 28 dias, menos de um mês, ela subiu 1.200%. Você tá me entendendo? Então eu acho que muitas vezes as pessoas elas estão desanimadas porque elas acham que, nossa, vários meses, ainda um ano. Mas não, cara, quando começar vai ser muito rápido, tá? E é bom que você tenha uma estratégia para aproveitar isso, tá? E um dos pontos que eu quero te passar, que eu acho que é chave e que eu acho que também tá pegando muito nesse desânimo generalizado, é que a gente vê as pessoas não criando uma carteira diversificada de altcoins. Não. O que a gente vê são pessoas seguindo diquinhas da internet. E pelo amor de Deus, cara, eu não quero que você pegue essas 12 moedas aqui e fale, vou comprar as 12 seja o que Deus quiser. Não, você precisa fazer a sua pesquisa, tá? E eu tô fazendo questão de todo vídeo colocar pelo menos umas 10 moedas por causa disso aqui que eu vou te falar, né? Se eu faço um vídeo de uma moeda, cara, eu sei que vai chegar um cara novo e vai chegar e vai colocar 40% na moeda que eu mandar lá, né? Pode ser, sei lá, eu falo da FET, né? Uma baita moeda que inclusive vai estar no vídeo de hoje. Se eu faço um vídeo da FET, vai chegar o cara novo no mercado. Nossa, cara, é a revolução. Então vai lá e coloca 20, 30% em FET, né? Você não pode fazer isso, tá? Porque mesmo essas 12 moedas que eu vou te passar, sendo projetos grandes, sendo projetos consolidados, digamos assim,
eles ainda são muito pequenos quando a gente pensa num investimento seguro, né? Então são projetos, cara, que tranquilamente, igual uma FET aqui, ó, caiu 80%, né? Das quedas ali dos topos de março até os fundos de agosto, né? Então, imagina você colocar 20% do seu patrimônio numa FET da vida e ela despencar, e ela não performar tão bem, igual não está performando nas últimas semanas. Não dá, né? Só que, quando a gente pega o resultado do mercado como um todo, né? Então, se eu pego aqui as outras, repara que as outras tá bem no topo de março, cara. E se a gente pega dos fundos de agosto, tá fazendo uma alta de 150%, né? Então muita gente fica nessa de, não, eu vou bater um Bitcoin, eu vou bater o mercado, eu vou bater, minhas altcoins vão performar melhor do que as altcoins. Primeiro, é quase impossível você bater o Bitcoin numa bull run, muito menos bater as altcoins. Como assim, Pablo? Cara, na última bull run, o Bitcoin fez... E eu vou pegar os fundos da Covid aqui, porque vocês sabem, né, que o fundo mesmo foi nos 3.200 ali, né? Então eu vou pegar da Covid... Foi realmente a bull run mais rápida, né? O Bitcoin ele fez 1.800%. Cara, ninguém faz 1.800%. Né? Se fez, parabéns. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? Se eu pego aqui as outras do mesmo patamar, elas fizeram 7.700%. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que você, diversificando muito a sua carteira, você não está pulverizando ela e você não vai ter retorno. Não, na verdade o seu retorno vai ser muito semelhante a este aqui. E tá ruim, né? Dos fundos. A gente está tendo um retorno de 400% nas altcoins, cara. É por isso que quando eu pego a carteira aqui, ela tá tendo um puta retorno também desses fundos ali. Se eu tivesse escolhido 1, 2, 3, 4 altcoins, eu poderia ter caído em altcoins minhas que não deram tão certo. Sei lá, tipo uma Paul, que só cai. Uma Tia, beleza, eu entrei na queda, né? Mas que, pô, tá performando muito mal. Uma Lido, que não tá performando bem. Então, como que a carteira tá performando tão bem? Beleza, a base dela sempre foi Bitcoin até aqui a metade do ano de 2024. Mas ela tá performando bem porque a gente tinha muitas altcoins. Então algumas altcoins não deram certo. Uma Lido da vida, cara, beleza, estamos num lucrinho, mas não valeu o investimento, né? Uma Tia, estamos no prejuízo. Gemas, várias gemas, estamos no prejuízo. Então como que a carteira consegue performar tão bem? Porque as moedas que sobem muito, elas compensam esses prejuizinhos, né? Então se eu pego uma Solana da vida, cara, que é a nossa segunda maior posição, a gente está falando de uma alta de 3.200, cara. O nosso preço médio em Solana ficou por muito tempo nos $11, me entende? Então o que eu ganhei em Solana paga com folga o que eu perdi, por exemplo, na Celeste, o que eu tô perdendo em várias gemas, me entende? E obviamente, né, pô, uma ave da vida que pumpou, uma ADA que não tava fazendo nada e pumpou do nada, uma Gabar que não tava fazendo nada e pumpou do nada, uma Sui, caras, que pô, o nosso preço médio tá lá embaixo nos 50, 60 cents e tá voando. Então, como a gente tá num mercado extremamente assimétrico, você ter muitas criptomoedas acaba compensando aquelas que não estão indo bem, né? Então, o seu resultado ele passa a ser muito semelhante a este aqui. Desculpe. Passa a ser muito semelhante a esse aqui das outras, né? Ou do próprio Bitcoin, cara. Você bateu o Bitcoin no ciclo, pra mim é quase impossível, mas você conseguir, show de bola. Né? Porque o Bitcoin, cara, dos fundos aqui, deve fazer umas 12, 15 vezes. 15 eu exagerei. Mas umas 12, 14 vezes até os $200 mil dos fundos. É muito, cara. Né? E eu tô nessa luta pra bater, cara. Eu acho que eu tenho chances. Até porque, nesse momento, o que eu fiz? Eu não tô mais em Bitcoin. Quer dizer, eu estou, mas eu estou bem menos do que eu estava. Agora eu estou muito mais em altcoins, me entende? Então, o meu objetivo aqui agora é pegar esse movimentozaço, né? E eu não tô fazendo o, entre aspas, crypto picking, né? Igual tem o stock picking. Não, eu tô investindo em várias.
Porque se a minha carteira chegar nesses rendimentos próximos a isso aqui, já está muito bom, né? Porque o que está acontecendo? A galera vai lá e escolhe uma moeda, sei lá, a própria Paul, que era uma que muita gente tinha. E ela começa a cair, ferrou. Nó, já era. Ou então, vi um vídeo de um youtuber falando da Usual, por exemplo. Aí a Usual começa a cair. Nó, fudeu. Eu, por exemplo, estou investindo na Usual, mas eu invisto 0,25% dos meus investimentos nela. Inclusive, estou fazendo o meu preço médio nessa região aqui, tá? Então, você consegue entender que se a Usual der errado, eu vou perder pouco. E moedas que derem certo vão compensar essa perda. Mas se você chega e coloca 30% do seu patrimônio numa Usual ou numa Paul, numa moeda que dá errado, acabou, cara. A sua performance vai morrer. Me entende? Então eu acho que é muito importante a gente diversificar e diversificar bastante no mercado cripto. E aqui um disclaimer, né? Isso vai depender bastante do quanto de capital você tem. Se você tem menos capital, beleza, você não precisa colocar 50, 60 moedas igual eu. Mas se você, principalmente, mas pelo menos umas 20, cara. 20 é o que a gente fala no trade, que é o mínimo para você testar uma estratégia. Coloca 20 moedas, cara, é o mínimo que eu acho para você ter uma performance semelhante às outras. Beleza? Né? Eu acho que a gente tem potencial para bater essas outras se a gente não realizasse lucro ao longo do caminho. Por quê? Porque a gente escolheu as melhores, digamos assim. A gente estudou fundamentalmente as melhores moedas. Né? E eu vou passar para você 12 delas, tá bom? Então toma cuidado, cara, com essa galera que fica falando assim, não, compra essa altcoin agora, compra aquela altcoin agora. Se a sua carteira não está andando, se a sua carteira não está bem acima do que estava em março, bem acima do que estava nos fundos de agosto, tem alguma coisa bem acima do que estava nos fundos de novembro, tem alguma coisa errada. E provavelmente é porque você escolheu a altcoin errada. E não é que você fundamentalmente errou, ou o youtuber que te indicou errou. Não, cara. A gente tá em projetos extremamente incipientes, projetos que estão começando e que, cara, talvez a chance maior seja de dar errado. Entende? Então eu entendo que a maioria das minhas moedas não vai performar tão bem no ciclo, mas aquelas que performarem muito bem vão pagar muito. Entende? Então você não pode deixar a cargo da sorte, mesmo que você seja um cara foda fundamentalista, cara. A diversificação num mercado assimétrico, ela não pulveriza os seus investimentos. Beleza, pode até pulverizar, mas me pulveriza um retorno de 7.600% que eu tô muito tranquilo com isso. Tudo bem? Então eu acho muito importante falar isso com vocês, tá bom? E tem outro detalhe, né? Mesmo que você acerte, cara, você acertou a Solana, vamos supor. Você só comprou Solana nesse ciclo, você colocou tudo em Solana ali nos $10. Cara, se você tem tudo numa criptomoeda, o que você acha que você vai fazer quando em uma semana ela sobe 200%? Você vai sair fora, cara. Você vai sair fora correndo, antes dos 200%. Por quê? Porque você colocou mais dinheiro do que pode naquelas altcoins. Então, qual que é a minha regra? É 10, é 20, é 30? Não tem isso. Você coloca aquilo que você está confortável em cada altcoin. Tá? Atualmente, em investimentos, eu coloco cerca de 1%. Em gemas, eu coloco 0,25, 0,5, correto? Mais de 1% numa altcoin, cara, eu ficaria desconfortável, saca? Então, tipo assim, uma Celestia, por exemplo, que eu estou no prejuízo. Se eu tivesse colocado 5% em Celestia, eu ia estar tomando uma naba daquelas, ia estar desconfortável com a minha posição em Celestia. E se eu ficasse desconfortável com essa posição, o que vocês acham que eu provavelmente faria? Até eu, tá? O que vocês acham que eu provavelmente faria se a Celestia começasse a pumpar aqui 100% e eu começasse a ficar no lucro? Meu preço médio nem tá tão ruim, eu acho que tá ali nos $7 ali mais ou menos, ou seja, tá ruim, mas nem tanto. O que vocês acham que eu faria? Eu provavelmente venderia para sair dessa dor que eu estou há tanto tempo. Então é isso que você pode estar fazendo também. Você fica sofrendo na altcoin, sofrendo, colocou mais do que deveria. Quando ela vai no 0 a 0, você vende, né? E é o que muita gente, infelizmente, vai fazer quando a bull run começar, né? Vai vender no lucrinho, no 0 a 0, 2 vezes, aí vai ver as altcoins subindo 10 vezes e vai comprar no topo.
Mas isso faz parte, cara. Acompanhe o canal aqui para vocês verem o dia a dia, que eu acho que já vai ajudar, tá bom? E lembrando, né, se vocês quiserem participar do programa de membros, todas as nossas decisões, todas as compras, todas as vendas são avisadas para vocês na parte do programa de membros para isso. Inclusive Position Trades, tá bom? Os Position Trades estão indo super bem no programa de membros. Show de bola? Legal. Então, entendendo isso, vamos para a segunda parte mais importante desse vídeo, que são as altcoins, tá? Então, acho que pode te ajudar essa primeira parte. Eu tô vendo muitas pessoas reclamando de altcoins específicas. E você não deveria estar preocupado com altcoins específicas. Se está, é porque você colocou mais dinheiro do que deveria numa altcoin. Cara, lembra, o Bitcoin é o Bitcoin, né? Altcoin, cara, é tudo investimentos de altíssimo risco. Tudo bem? Show de bola. Então, começando, primeira cripto, AVAX, caras. AVAX, pra mim, é uma baita criptomoeda. E aqui, olha só, a gente vai pegar as retrações de novembro, tudo bem? Mentira, cara. Eu acho que eu vou pegar até de agosto, tá? Eu vou pegar até de agosto porque tá tudo muito barato, pra vocês entenderem o tanto que tá barato as coisas. Então vamos pegar as retrações de agosto e vocês vão ver que, 0,5 de FIBO. Aí muita gente fala, não, a AVAX está numa tendência de baixa e tal, não sei o quê. Cara, que tendência de baixa é essa? Que tendência de baixa é essa? Não está numa tendência de baixa. Que tendência de baixa sobe nos últimos 1 ano e meio 328%. Então não deixem se enganar, pelo amor de Deus, caras. Isso aqui é uma retração de uma pernada de alta. Assim como aqui era uma retração também, né? E qual que é o problema? É porque a galera compra AVAX aqui. Aí fica, não, tá numa tendência de baixa, tá numa tendência de baixa. Mas não, cara, você comprou no pior momento possível, né? Então, não está numa tendência de baixa, está numa retração de uma tendência de alta clara. Tudo bem? Então, a AVAX, para mim, uma ótima opção, competidor da Solana, tá muito dentro da área de games e também tá tentando entrar no Real World Assets, para mim, um baita ativo, né? Não posso deixar de falar do ETH, tá? Que acabou de sair da Buy-Zone, mas para mim, a gente vai ter muita saudade de comprar ETH próximo desses $3.400, tá? Então, para mim, a próxima quedinha do Bitcoin é Buy-Zone de longo prazo no ETH. Inclusive, vou cogitar um Position Trade no ETH aqui, sim, tá? Então, se a gente voltar ali para uns 3.200 e tal, comprar ETH eu acho que eu não vou, porque eu já estou com muito ETH. Tá? Principalmente em relação a Bitcoin, cara, eu nunca tive tanto ETH em relação a Bitcoin na carteira. Mas eu diria que um Position Trade eu irei fazer. E se eu tivesse menos ETH do que eu gostaria, para mim é zona de compra clara abaixo dos $3.300, tudo bem? ETH não preciso nem falar o que é, né, caras? Pelo amor de Deus. FET, vamos lá. FET é aquela aliança, né, de criptomoedas de inteligência artificial. Então eu lembro que a gente tinha a GIX, a gente tinha a Ocean, elas se uniram com a FET e criaram esse projeto. Inclusive entrou outra criptomoeda depois, né? E assim, na minha opinião, ela é uma das jogadas mais seguras para inteligência artificial e tá numa zona de compra muito clara. Ela, pô, Pablo, mas ela está caindo 62% da máxima. Isso não é uma tendência de baixa? Cara, dos fundos ali de outubro de 23, ela tá subindo 676%. Então, eu acho que as pessoas, beleza, cara, tá numa tendência de baixa aqui, desde aqui do topo, tá. Mas vocês estão perdendo a imagem maior, né, the bigger picture. Retração do movimento de alta, né? E assim, é claro que, pô, a gente pode não acontecer, a out-season pode não acontecer. Se isso acontecer, a minha carteira vai sofrer, né? Porque, pô, agora eu tenho 36% com ETH, 44% em altcoins. Mas, cara, eu nunca tive tanta altcoin na minha vida, né? Então, a gente tem que fazer nossos investimentos naquilo que a gente acredita. E eu acredito que todo esse desânimo que eu falei com vocês e esses erros que as pessoas estão cometendo vão proporcionar pra gente a melhor out-season de todos os tempos, tá bom? Porque eu não me lembro de pessoas tão desanimadas igual estávamos assim. Beleza? Show de bola! Continuando, FET pra mim, zona clara de compra. Injective. Vamos lá. Injective, cara, é a blockchain mais ligada a DeFi, tá? E DeFi tá um pouco em baixa, digamos assim, né? Agora tem DeFi AI, né? Com inteligência artificial. Então, os DeFi antigos estão meio largados, digamos assim. Mas eu acho que a Injective é uma ótima opção,
tá? Eu acho que é um projeto seríssimo, e é um projeto que eu acredito bastante, e que está em buy zone clara de longo prazo aqui, tá bom? Outra que tá em tendência de baixa, 240% de alta, né? Então, pelo amor de Deus. Legal, IMX, vamos lá, IMX. IMX é ligada a games, tá bom? Uma das principais ligadas a games. Eu gosto bastante da IMX, tá? Eu acho que é uma jogada bem segura, apesar de ter tido seus problemas aí com a SEC e tal. Eu acho que até por isso eu acho que tá tão barata. E agora, entrando uma SEC isenta eu vou dizer o mínimo, né? Vou dizer bem intencionada, eu realmente acredito que a IMX pode performar bem, né? Então, na minha zona de compra clara, e também está subindo ali desde outubro, seus 170%. Acho que é a que menos estava subindo desde lá, né? Continuando, vamos falar de alguma agora que não está subindo, né? E que realmente está sofrendo, digamos assim, nesses últimos anos. Lido. Vamos lá. Lido, para quem não sabe, é onde você coloca seus ETHs para fazer stake, ganha o STETH, né, gera o rendimento ali de 3, 4% ao ano. Inclusive estava abaixo de 3 a última vez que eu olhei, né? Mas enfim, é o principal protocolo que você faz isso, e é um protocolo que a gente fala que é um beta do ETH, né? Ou seja, se o ETH está performando bem, Lido vai performar muito bem. Se o ETH está performando mal, Lido vai performar muito mal, né? Hoje eu acho que é um bom exemplo disso. Ó, o ETH está subindo 2%, a Lido está subindo 15%. Né? Inclusive a gente está com um position trade na Lido no programa de membros, que a gente abriu aqui nessa queda no dia 13 de janeiro. Eu acredito que deve ir no alvo rapidamente, tá bom? Lembrando para vocês, cara, assim, todos esses trades que a gente faz, eles são enviados aqui dentro do programa, tá? Então a Lido, por exemplo, a entrada era entre 1,58 e 1,38, né? Aí o preço médio, o alvo, o stop, a relação risco-retorno, né? Então você tem o desenho aqui, né? Você tem os motivos pela análise de sentimento. Então é um bom programa de membros assim. Vocês vão perceber que, beleza, cara, a gente não faz trade todo dia. A gente vai lançar o live trading justamente para fazer trades todos os dias, tá? Fiquem atentos aí a novidades. Mas no programa de membros, cara, a gente deve fazer um trade por semana, assim. A gente deve ter uns 15 trades aqui nos últimos 4, 5 meses, assim, né? Então eu acho que... E estão dando muito, muito certo, caras, assim, né? Quando a gente pega aqui os que deram certo, olha só, é bem mais dos que deram errado. Então tá dando certo. E eu acredito que vai dar ainda mais certo nesses próximos dias, porque, cara, tudo que eu não sei se eu quero ou não quero mais uma queda do Bitcoin, cara. Mas se tiver mais uma queda, eu acho que a gente vai ter mais uns 2, 3 position trades muito bons, assim, porque as altcoins estão muito baratas, né? Mas vamos voltar para o foco principal aqui, que é investimentos, né? E no programa de membros aqui, né, obviamente, tudo que a gente faz de investimento, a gente avisa aqui para vocês, tá bom? Então, novas moedas, moedas que a gente está comprando, tudo isso, tá bom? Inclusive, quando a gente realiza um lucro num trade, nesses position trades. Então, conheça, cara. Se você não conhece o nosso programa de membros, é diferente de tudo que existe no mercado. Show de bola. Entendendo isso, vamos para a próxima criptomoeda. Então, a Lido, para mim, zona de compra no longo prazo, clara. Tudo bem? O ideal seria 1,86? Seria. Mas como tá muito barato aqui, tá abaixo daqueles fundos de outubro, tá um pouquinho acima só, eu acho que tá bem barato. A primeira retraçãozinha, eu acho que é a oportunidade, tá bom? Legal, continuando, NEAR. E, cara, assim, beleza, eu podia pegar moedas boas, que estão subindo e tal, mas eu quero que vocês comprem as baratas, não os topos, tá bom? Uma Link da vida e tal, né? Eu quero que vocês comprem as baratas. NEAR, cara, inteligência artificial, a melhor moeda de inteligência artificial pra mim, zona de compra clara no longo prazo, tá bom? Estamos num position trade na NEAR também, dentro do programa de membros. Esse não tá correndo tão bem, mas está na buy zone, tá? Eu acho que é um position trade muito bom e é um investimento talvez melhor ainda. Show de bola, Ondo. Vamos lá, caras. Ondo. Ondo pra mim é uma das moedas que melhor vai performar no ciclo, né? Você lembra alguns dias atrás a galera, o Ondo vai acabar por causa do unlock. Assim, eu queria dar parabéns para quem vendeu a Ondo no unlock, se eu não me engano foi no dia 13 de janeiro. Parabéns, assim, né? E é aquilo que a gente vive falando com vocês, caras.
a gente não pode ter o first level thinking, né? Aquele pensamento de manada que todo mundo faz, né? A gente precisa ter o famoso second level thinking, pensamento de segundo nível, que é, se todo mundo está fazendo isso, provavelmente tá errado. Se a maioria perde, por que eu vou fazer a maioria? Se tá todo mundo falando para eu vender Ondo quando vai ter um lock, por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Então lembra sempre de pensar. Você vê todo mundo falando de uma moeda, todo mundo falando que o Bitcoin vai subir, todo mundo falando que as altcoins vão acabar, que não vai ter alt season. Pensa para fazer o contrário, cara. E é a frase que eu mais escutei nas últimas semanas. Não vai ter alt season. Né? 40% desde esse erro aí que as pessoas sempre cometem quando tem um lock. Render. Né? Então, Ondo, Real World Assets, tokenizando os títulos dos Estados Unidos e tal. E eu acho que só o começo, cara. Eu acho que eles vão tokenizar muita coisa. Render. Também inteligência artificial, só que completamente diferente, ligada à força computacional, o GPU. Eu acho que é um ótimo projeto, tá bom? Acho que está numa zona de compra clara e numa buy zone maravilhosa, caras, né? Pô, subiu 1000%. Cara, e a gente teve uma correçãozinha natural de 76%, tá me entendendo? Agora a gente subiu, pô, mais 250%. Então, na minha opinião, a gente tá tendo uma correçãozinha natural de 40%, entende? Então as pessoas, às vezes, elas pegam um gráfico diário e querem fazer investimento, né? Ou um gráfico no 4 horas e querem fazer investimento. Cara, beleza, cara, eu não vou fazer um long daqui com alvo aqui, me entende? Mas o gráfico que você tem que olhar não é o gráfico diário, é o gráfico semanal, né? No mínimo, para você olhar um investimento, beleza? Então, cuidado com isso. Sei. Outra criptomoeda que eu acho que está devendo, cara, eu acho que está devendo, assim. Mas que também, cara, uma tendência de alta muito clara, né? Então, 330% de alta desde outubro, né? Sei, é uma que eu também entrei nessa quedinha aqui. E eu acredito que tá numa buy zone muito clara, tá bom? 0,786 do movimento, eu gosto desses volumes aqui, eu amo esses volumes aqui. Então, para mim, é uma zona clara de compra, né? A SEI está para Solana como a Solana está para TH. Né? Então é uma competidora, digamos assim. E aqui uma próxima que eu vou falar, eu acho que é até melhor do que ela, tá entregando mais, mas eu acredito no potencial da equipe da SEI, que sim, é um bom projeto que está em buy zone, beleza? Solana, né? A Solana não está em buy zone, né? Mas eu queria falar com elas justamente para lembrar vocês qual que era a narrativa quando a Solana estava caindo. Né? A Solana, por um bom período de tempo, perdeu valor em relação ao Bitcoin. Né? Então, se eu coloco só o BTC aqui, por um bom período de tempo, a gente viu a Solana caindo em relação ao Bitcoin. Quando a Solana cai em relação ao Bitcoin ou em relação ao ETH, que seja, o que as sardinhas fazem? O que o mercado faz? O mercado olha e fala: nossa, os fundamentos da Solana estão perdendo. Cara, eu acho que não vale mais a pena Solana. É melhor eu ir para outra criptomoeda, né? É melhor eu voltar para Bitcoin, né? Só que essas pessoas não percebem que não é que a Solana tá tipo assim, se ferrando em relação ao Bitcoin. Não, é que a Solana estava sim, olha o que aconteceu depois, né? Olha o movimento aqui. 36% em Bitcoin, né? Não é que, pô, a Solana tá perdendo os fundos. Não, é que a Solana subiu muito. Então tá corrigindo muito também. Tá corrigindo mais do que o Bitcoin. Normal, né? Mas parece que as pessoas sempre querem fazer o contrário do que devem fazer, né? Então, o que a gente estava falando com os membros aqui nessas quedas de dezembro, nas quedas ali de janeiro da Solana? Cara, tô comprando Solana pra cacete. Tô aumentando a minha exposição em Solana. Foi o que a gente fez, né? E outro ponto importante que eu preciso falar com vocês, caras. Como eu disse, Solana foi um dos grandes acertos nossos nessa última bull run. A gente ficou bastante tempo com a buy zone delas nos $11, mas quando ela deu oportunidades de compra aqui, a gente comprou, tá? Beleza, que hoje o meu preço médio em Solana vai estar bem acima, mas o preço médio não importa. Porque o que a gente vê muito no mercado também? As pessoas, elas pegam as moedas que estão dando certo e só vendem. Elas não compram as retrações dessas moedas. Não. E as moedas que estão dando errado,
elas só compram. Então o que acontece? Né? Eu acho que é Howard Marks que fala isso. Não, mentira, Peter Lynch. Você corta as flores da sua carteira, as solanas da sua carteira, porque você só vende, e você irriga as ervas daninhas, que só caem. Então você fica fazendo preço médio infinito nas moedas que só caem, e você não deixa as moedas que sobem crescer. Então isso acontece muito. Né? Então qual que é a nossa regra para isso? A gente não se importa com o preço médio. Foda-se o preço médio. O preço médio é bom para contabilidade, para você saber o que está dando certo, o que está dando errado, sim. Mas na hora da tomada de decisão, você precisa de indicadores objetivos. A gente usa os indicadores de sentimento, a gente usa o volume, a gente usa a euforia, o medo do mercado. A gente precisa de uma estratégia que não dependa do preço médio. Se não, cara, eu não tinha mais Solana, né? Porque a gente foi vendendo ao longo do caminho, sem sombra de dúvida, tá? Mas a gente também foi comprando quando a gente teve as retrações, independentemente do preço médio. Tudo bem? Então eu acho que assim, é um ponto importante que vocês precisam se ligar. Senão, meus amigos, vocês vão ter problemas aí no mercado ao você investir muito mais nas moedas que dão errado do que nas moedas que dão certo. Aí sua performance vai morrer, tá bom? E uma regra. Para você não investir mais do que deveria e fazer preço médio infinito. Coloca uma porcentagem que você quer ter na moeda. 1%. Ok. O máximo que você pode investir nessa moeda é 2%. Ah, Pablo, mas ela continua caindo. Problemas. Problemas. Deu ruim, esse investimento provavelmente deu ruim. Né? Um exemplo nosso disso é uma moeda que a gente tem que é a NGL. Né? Pô, uma baita moeda, um investimento legal, a gente traçou o FIBO, começou a comprar, se eu não me engano, ali em $1, ali 1 e pouco, e fomos comprando. Só que a moeda meio que morreu, né? Então lá ali pros 30 cents, eu não vou lembrar certinho, tá? Mas lá ali pros 30 cents, eu já tinha investido o dobro que eu queria nela, né? Eu queria 0,5%, eu investi 1%. Aí eu não comprei mais, eu falei, galera, pô, o preço médio ficou uma bosta, mas acontece, algumas moedas não dão certo. Imagina se eu ficasse fazendo preço médio infinito na moeda. Eu ia ter colocado muito mais do que 1% nela. Eu ia ter colocado 2, 3, 4. Inclusive tem pessoas que ficam com raiva e colocam muito mais do que deveria. Né? Então pensa, se eu quero ter 1% na moeda, o máximo que eu posso colocar é 2%. Eu acho que é uma regra básica aí que vai te evitar fazer esse preço médio, tá bom? Show de bola. Entendendo, vamos para mais moedas. Outra moeda que não está em buy zone, mas que eu vi muita gente trocando, tá? Eu vi muita gente trocando Sol por Sui esses dias. Cara, é incrível, incrível, cara. Assim, quando a gente está em topos, a moeda subiu 500% nos últimos meses, e aí 1000%, e aí o cara me olha e fala, Solana tá na retração. E Sui subiu 1000%. Vou comprar Sui. Vou trocar Solana por Sui. E eu não julgo, tá? Por quê? Porque essas pessoas elas estão escutando o quê? Influenciadores que o quê? Falam quando a moeda tá no hype. Então tava um tanto de gente falando de Sui. Ah, não, a Sui vai mudar o mundo e tal. Aí você vai lá e compra. Só que você não deve comprar quando tá todo mundo falando. Lembra? Second level thinking. Se tá todo mundo falando, normalmente é o momento de você vender. Né? O que a gente fez aqui na Sui? Vendemos. Foi a última moeda que a gente vendeu. Se eu não me engano, aqui no dia 10, 11 de janeiro, caras. Posso até ver se eu pego aqui, caras. Vai ser difícil, que a galera tá conversando demais. Eu não vou saber certinho o dia que foi, não, galera. Mas deixa eu ver aqui. Dia 6. Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro. Então, ó, realização de lucros, Sui. Né? Por que a gente realizou o lucro? Muita gente comprando. Né? Muita gente comprando. Por quê? Porque tava todo mundo falando dela. Me entende? Então,
Acho que vocês precisam ter esse pensamento diferente. A gente tem indicadores que mostram isso. Isso é o melhor, cara. A gente tem indicadores que mostram onde a galera tá comprando, onde a galera tá eufórica, tá bom? Então eu acho que o programa de membros é bem interessante aí. E onde que eu vou comprar a SUI? A base, o mínimo do mínimo que a gente faz. Fibonacci. De um fundo muito importante. Como ela subiu muito, o mínimo é 3,48. Ah, Pablo, mas a SUI vai mudar o mundo? Foda-se. Não vai. Provavelmente não vai. Mas enfim, não importa. Importa no mínimo 3,48. Falando sobre isso, Solana, mínimo 224, tá bom? Então, SUI não tá em buy zone, mas eu queria dar esse exemplo para vocês, porque eu vi muita gente fazendo isso. Trocando Solana por SUI no topo. E Solana no fundo. Faz parte, não se julgue. Você tá seguindo a manada. E é o que 99% faz, e é por isso que 99% vai perder. E por fim, a Celestia, né? Celestia é o nosso pior investimento, tá bom? É a moeda que estamos com maior prejuízo nos investimentos, né? Então, tipo assim, até vi aqui, né? Tipo assim, o best performer é a SUI. O worst é a TIA. Então... Ih, acabou aqui a câmera. Mas enfim, tá acabando já. Então, realmente, caras, eu acho que, sinceramente, é uma zona de suporte importante. Mas você precisa entender que se o preço está caindo, é porque tem alguma coisa por trás, né? Então ela não está entregando tanto. Só que, como a gente tem uma estratégia clara, que não depende de narrativas, e que eu sei, cara, que eu coloco 1% em TIA e o máximo que eu vou colocar é 2%, eu não fico nessa de, eu vou trocar a TIA porque a TIA, o CEO falou uma merda, porque tal coisa. Não, cara, eu coloco um patrimônio que eu já estou ali, cara. Se for a zero, foi a zero, eu vou perder 2% se eu aceitar comprar até o final, me entende? Então, pra mim, talvez seja o gráfico mais feio que eu vou mostrar pra vocês e que eu queria colocar justamente pra vocês entenderem que no nosso programa de membros, a gente não fica caçando narrativa para ficar mudando de galho em galho. Não. A gente faz investimentos. Alguns dão certo, alguns dão errado. O bom é que os que dão errado, a gente tem prejuízos pequenos. Os que dão certo, a gente tem prejuízos muito grandes. E é só por isso que a gente consegue ter uma performance muito boa ao longo do tempo, né? Então, quando a gente pega o portfólio ao longo do tempo, caras, ele tá performando muito bem, né? E eu sei que quem entrou no programa de membros há mais tempo também está performando muito bem, né? Os novos, infelizmente, não. Por quê? Porque chega com todos esses erros que eu coloquei para vocês aqui, chega fazendo esses erros, né? Mas no programa de membros, cara, você inclusive tem um mini curso para você já começar a aprender a não cometer esses erros. Tudo bem? Então, entenda isso, caras. Eu acho que esse vídeo ficou bem maior do que eu gostaria. Mas eu acho que foi um vídeo importante, com muitos insights e com 12 moedas aí, 10 delas em buy zone. Você deve agora fazer a sua pesquisa e criar o seu portfólio, né? Quantos % você gostaria de ter, se você quiser colocar uma ou outra dessas moedas, para você evoluir aí como trader e evoluir a sua rentabilidade, tá bom? Acho que estamos em ótimos momentos, principalmente se o Bitcoin der uma corrigida nos próximos dias. E se você quiser ajuda para fazer tudo isso, eu vou deixar no primeiro link da descrição o programa de membros. Valeu, galera. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.